Fala pessoal, começando mais um episódio do Papo Food Podcast, episódio número 11, e hoje é um episódio para você que ainda está aí escolhendo sua embalagem para o seu delivery, né? Hoje a gente trouxe um especialista em embalagens, é um representante da Arpia Embalagens, que entrega para todo o Brasil, Duda Costa, e hoje ela vai estar falando com a gente aqui como você escolher a embalagem, melhor embalagem para o seu delivery, as cores que também influenciam, as mensagens que você vai mandar ali, que também é um ponto de comunicação com o seu cliente, né? E é isso, espero que vocês aprendam com o episódio de hoje. E vamos lá. Olha, antes de começar, quero dizer que se você está usando plástico, isopor, produto que não é biodegradável, né? Está prejudicando sua marca, você não está tendo uma identidade tão boa no mercado. Então é por isso que a gente trouxe a Arpia Embalagem para falar sobre embalagens biodegradáveis com personalização da sua marca. E cada embalagem tem para o seu negócio, né? Então, Duda, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente gente. tem muitas dúvidas aqui sobre embalagem. E muita gente que assiste o podcast tem um negócio ou ainda está pensando em começar, né? Só que embalagem, cada negócio tem um tipo de embalagem diferente, não é isso? Como é que é a sua empresa? Exatamente. Então, a Arpia, na verdade, a nossa operação como empresa, né? Ou seja, nosso local, nosso maquinário, nossa equipe, funciona há quase 40 anos. Se eu não me engano, 39, né? Ano que vem estaremos fazendo 40. E a gente começou realmente, oficialmente, com o projeto. Beleza, vamos começar a fazer embalagens em 2019. Então, nós também somos quase que uma empresa pandêmica, né? Porque a gente resolveu se colocar nesse mercado especificamente do delivery primeiro, né? Depois expandir para outros segmentos do comércio, etc. Mais ou menos no segundo semestre de 2019. Então, logo depois que a gente começou a montar a nossa equipe, né? Nossa equipe hoje ela tem as pessoas que estão lá há muito tempo com a gente, que são especializados no mercado gráfico, né? Impressores, etc. E a gente também trouxe profissionais especializados em embalagens aqui do Rio, que hoje fazem parte da nossa equipe. Tanto da parte de gerência quanto da parte de vendas também. Então, a pandemia foi muito forte para vocês no sentido de se renovar, né? Ver um mercado ali necessitado, né? E aí vocês pegaram esse público, né? Que estava montando delivery. Isso. A gente, na verdade, a ideia veio antes, né? Até o Celso, que trabalha comigo, eu lembro na época, né? Em 2019, né? Então, pré-pandemia, que ele me perguntou assim, cara, eu acho que eu vou tentar começar a fazer embalagem. O que você acha? E eu falei, eu acho uma furada. Sério? Eu falei, Sou igual a Duda. Eu falei, pensa, eu acho que não. E aí ele falou, tá, beleza. Mas vou começar. Aí ele foi e fez. Uhum. Fevereiro de 2020, a gente já começa com a pandemia aqui, né? Eu nunca fui... não é que eu não era fã de delivery, mas eu era aquela pessoa que eu sempre só pedi o delivery em situações específicas, né? Uhum. Pedi uma pizza em casa, pedi um hambúrguer no sábado, coisas assim. E a pandemia meio que forçou a gente a sair um pouco disso, né? Era obrigado, não tinha opção de sair Acelerou pra comer. o consumo, né? A sua Exatamente. experiência com aquilo. Você Exatamente. quebrou a barreira. Agora é a minha única opção, então vou ter que consumir. Exatamente. Então, assim, eu, pelo menos, na minha experiência de trabalho com embalagens, eu não tenho uma experiência pré-pandemia. Para mim, o cenário que eu levo comigo no trabalho é todo em torno do que a pandemia fez com o mercado também, né? Delivery cresceu, acho que mais de 180% aqui no Brasil. Com certeza. Em 2020, né? Várias pesquisas aí surgiram e tal. Só que tem essa diferença, por exemplo, você montar uma embalagem que é para carregar um papel, como é que fala? Post-it. Né? E outra coisa é você carregar comida, porque você tem que ter a parte de temperatura, né? De molhos, de tudo isso que pode vazar, ainda mais de papel, né? Tem uma tecnologia envolvida ali. Como é que vocês começaram a pegar esse nicho de alimento e ver produtos específicos para como é que fala? Para transportar alimentos, né? Então foi um desafio para a empresa também, que ainda era nova nesse segmento, né? Sim. Muita coisa a gente trouxe dos profissionais que a gente acabou adquirindo, né? Para pessoas que já trabalhavam nesse ramo aqui no Rio de Janeiro e que hoje fazem parte da nossa equipe. Então, a gente absorveu muita coisa deles, né? Uma questão mesmo de você parar e ouvir.
Você fala, ok, qual que é a tua experiência? O que é mais utilizado? Né? Quais fornecedores a gente procura? Porque é um ciclo, né? Vocês procuram a gente como fornecedor, nós temos os nossos. E eles têm que ser muito bem selecionados se você quer trabalhar com produtos de qualidade. Então, foi todo esse trabalho e também a gente começou a observar o nosso próprio delivery, né? Eu comecei a observar o que eu estava pedindo em casa, como que essa comida chegava, quais foram os erros daquele restaurante, o que eu acho que poderia melhorar e o que eu acho que foi extremamente válido, né? E aí a gente foi, assim, construindo. E hoje, assim, a gente se baseia em 3 pilares, vamos dizer assim, né? A gente quer ter um atendimento diferenciado, né? A gente quer ter uma equipe de vendas que dá atenção para o cliente, que você liga, ele conversa, né? Ele tem interesse em entender o teu problema. A gente tem, na nossa equipe, eles até falam assim, eu gosto de entender a operação do meu cliente. Na minha cabeça, já escutei lá dentro e eu acho super legal. Na minha cabeça, eu trabalho no restaurante do meu cliente. Isso eu acho incrível. Ela deixa de ser funcionário da empresa para ser funcionário do restaurante. Exatamente, né? A gente divide funcionário, tá? O vendedor Muito que te legal. atende, ele quer entender como você Eu quero deixar funciona. um beijo para Osana, que me atende lá. E ela me conquistou muito, porque eu vi esse diferencial. Talvez pudesse ser só dela específico, mas você está falando que é específico da sua empresa, a Arpia, ter um bom atendimento, né? Um dos pilares de qualidade. E eu senti isso, que ela estava disposta a me atender, a ver as minhas dificuldades, dar sugestões, né? Tem hora que ela fala assim, não, Luma, eu acho que isso não vai ficar muito bom para a sua operação. Ela entendia de fato. Ela quis entender como que a gente trabalhava, o que a gente iria levar. Seria transportado ali, né? Eu sempre tinha dúvidas ou coisas que eu queria. Eu fiz uma embalagem assim que eu... Como é que fala? Tipo, a embalagem é minha, eu não copiei de ninguém, sabe? Então tinha coisa que eu falei, pô, a gente nunca fez, mas eu vou tentar aqui, eu vou ver como é que eu consigo com o design fazer isso. E ela conseguiu total. Então, realmente, eu percebi isso, entendeu? Então, Beijo, Osana. Realmente, assim, é uma característica que a gente preza muito, sabe? E a gente vê que faz parte também muito do ambiente que a gente criou. Então, a nossa equipe de vendas também é uma equipe muito unida. E isso colabora, porque eles trocam muita ideia, né? Há um tempo atrás, nós tínhamos claramente vendedores que vieram de já experiência com embalagens, vendedores que já eram nossos, mas que não tinham tanta experiência. Hoje em dia, eles estão totalmente nivelados, porque eles trocaram tanta ideia um com o outro, que eles têm um atendimento muito parecido. E um atendimento de super qualidade. Então, isso é uma coisa que a gente preza. Eu tenho muito orgulho deles, é uma equipe ótima, né? Muito bem entrosada, isso é muito legal. O segundo, produto de qualidade. Nós oferecermos produto de qualidade para vocês. Não é para qualquer papel que a gente coloca, né? E a gente está sempre tentando entender o que a gente pode melhorar nos nossos outros insumos. Pode melhorar a cola, né? Pode melhorar o plástico, porque sim, a gente ainda tem plástico na nossa produção, né? Não é tudo, Qual né? plástico? Não, a gente não faz a embalagem de plástico, né? A gente usa o plástico na plastificação. Mas que plástico é esse? Como é que eu posso melhorar esse que é o plástico para embalagem para molhos, né? Para antivazamento. Antivazamento. Isso. Como é que eu posso melhorar esse plástico, né? Então, a gente a gente preza por essa questão da qualidade dos nossos insumos para poder fazer um produto de qualidade. Uma coisa muito legal que o pessoal tem que observar, que a embalagem é a sua comunicação dentro da casa do cliente. Então, tá totalmente ligado à experiência que o cliente vai ter. Se tu manda aquela embalagenzinha de isopor, escrito a caneta, o que é que vem em cima, cara, a tua experiência não vai ser boa e provavelmente ele vai comprar com outro que tiver só uma embalagem um pouquinho melhor que a sua. Isso. E a gente usa as nossas embalagens também para comunicar ao cliente, né? Isso a gente conseguiu fazer bem legal com a embalagem por dentro. Ela tem uma mensagem que a gente vai mudando ali conforme o período. A gente fez do Outubro Rosa e deu uma comunicação legal. E a natureza, cara, quando você busca não ser nocivo, ela te devolve também de alguma forma esse benefício que você está tendo. A gente poderia usar isopor, que são coisas que têm um processo de degradação um pouco maior, e a gente usa o material reciclável. A gente sempre busca, quando a gente vai usar uma embalagem, ser o menos nocivo possível, e a gente é intencional nisso. E o que é legal, eu até falei com a Luma outro dia, a gente comentou num podcast anterior, uma cliente lá do shopping que a gente tem loja, falou assim, depois eu vou te devolver as embalagens. Eu fiquei assim, tipo, passei, não entendi. Falei, tá.
Aí eu voltei e perguntei pra ela, mas por que você vai me devolver as embalagens? Ah, porque aqui na loja não tem lixo reciclável. Aí ela leu a mensagem ativou ela. Eu falei, pô, que legal, ela tá prestando atenção no que tá ali. Ela já facilitou muito o processo, né? E hoje em dia, cara, se você... É até, né, uma das... terceiro ponto nosso, né, que é a questão de responsabilidade socioambiental. A gente já passou do ponto onde a gente tem que fazer o mínimo, né? Então, a gente tem que buscar ali melhorar cada processo, né? Principalmente no meu caso, pelo menos, né, que eu forneço para vocês fazem a comida, né? Aquele gosto caseiro, aquela coisa bem feita, com materiais bem selecionados para entregar para o seu cliente. E bem ou mal você está colocando ele numa caixa industrializada, né? Sim. Eu sou indústria. Mas não tem aquela, por exemplo, aquele gosto de alumínio que o pessoal reclama da embalagem de alumínio, né? O plástico tem aquele problema do isopor, é horroroso quando tá quente. Exatamente. Eu sempre falo que assim, quando você pede uma comida, né? Quando o seu cliente pede uma comida da Ruth, por exemplo, né? E chega na casa dela, o primeiro contato do cliente nunca é com a sua comida, de fato. É com a sua embalagem, né? É com a tua caixa. Pode ser que a sua comida seja boa, pode ser, mas ela vai ser uma segunda experiência. A primeira experiência vai ser o que ela vai receber na mão. É a mesma coisa que você receber um motoboy mal educado. Sim, vamos dizer, né? Então, o contato da loja é o motoboy. Exato. Mas o que fica como, né? O que fica como primeira impressão da tua marca é aonde que essa comida vai chegar. Entendeu? Então, você tem que... Mesmo que a gente fala muito aqui sobre o pessoal que está começando, né? Uhum. E eu acho muito válido, realmente... O mercado é muito complicado, principalmente quando você depende de plataformas que acabam sugando aí um pouco do teu retorno, né? Mas, assim, não deixe de lado, né? Não deixe a embalagem em segundo plano. Sim, eu vejo a embalagem, por exemplo, o delivery veio muito forte pós-pandemia para todos os segmentos de alimentos. Mas antes as pessoas montavam sua lojinha e botava um piso maneiro, colocava uma luz bacana, colocava uma musiquinha, via o jogo americano para botar nos mesinhos, a florzinha. No delivery não tem isso. O que tem? É a embalagem. É o mínimo que você pode fazer pro teu negócio de delivery, entendeu? Então a embalagem é a comunicação, é a experiência que tá tendo, que você não faz isso no presencial. E também a embalagem ela é tão importante, porque imagina, eu faço de casa. Minha loja, eu não tenho nem loja, vamos supor, eu estou dando um exemplo. Se a pessoa faz de casa, mas ela tem uma embalagem personalizada, ela tem uma logo, ela tem uma marca, quando o cliente recebe aquela experiência, ele nunca vai imaginar que a pessoa fez aquilo de casa. Ele vai achar que é uma empresa grandiosa, um grande restaurante, porque o que ele recebeu é tão bacana através da embalagem, né? Que tem a percepção completamente diferente. Exatamente. E eu acho que o que acontece é que muitas pessoas pensam que personalização de embalagem é você imprimir a sua logomarca na aba de uma caixa. E não é. E não é. Ela envolve pesquisa de tamanho, muito importante. Qual que é a sua porção? Qual que é o tamanho da caixa que vai comportar melhor essa porção, né? Qual tipo de alimento vai nessa caixa? Ele é um alimento frio? Ele é um alimento quente? Ele é um alimento mais seco? Ele é uma macarronada com molho de tomate, né? E aí, beleza. Qual que é o alimento? Qual que vai ser o fechamento dessa caixa? Ela precisa ser uma caixa anti-vazamento? Ou ela não precisa, né? E outra coisa muito importante também, que volta àquela questão do atendimento que a gente falou lá no início. Como que é a tua operação? Eu não posso querer te vender uma caixa com uma montagem extremamente complicada se o teu negócio é você e a sua mulher na sua cozinha. Uhum. Então tem até isso. Porque quando você faz todo o preparo para você abrir o restaurante, você vai lá, você, por exemplo, prepara as massas de pizza, corta o tomate, né, aquela coisa toda, você vai ter que incluir a montagem de embalagem nesse processo. E por quê? Eu já sei por quê, mas por que a embalagem não vem montada? Que é o questionamento. Eu tenho que ter o trabalho todo dia de montar as caixas. Porque não teria como volume, né? Exatamente. Gente. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer um pedido. No caso, né, a gente trabalha com um pedido mínimo aí de mais ou menos 1.000 unidades, né? Uhum. Então tá bom, vamos lá, vamos pedir 1.000 unidades. Aí quando você chega pra entregar, a pessoa olha, um pacotinho. Né? Claro que depende do tamanho da caixa, né? Mas vamos usar assim um tamanho médio. Nossa, mas um pacotinho, o que é isso? Claro, se eu fosse te entregar 1.000 caixas montadas... Ia faltar espaço na loja pra guardar. Eu ia ter que visitar a sua loja
uma fita pra métrica saber pra onde poder que saber vai se eu dar. poderia te E o vender. caminhão para poder transportar aquilo. Exatamente. Até porque, se você for imaginar também, não, mas Duda, faz um estoque pra mim. Eu também tenho meu limite de espaço. Imagina se eu fosse criar um estoque montado de todos os meus clientes. Não tem como. Né? Não ia ter Impossível. condição. Então, assim, você tem que saber a sua operação, né? Seu contato com o vendedor de embalagem tem que ter isso. Partindo disso, né, tamanho, formato, né? É uma batata frita. Se é uma batata frita, vamos colocar ali um respirador, porque ela tem que sair o vapor. Se a gente deixar o vapor, uma caixa sem respirador, a batata chega toda murcha, né? Caixa de salada, né? Tem todo ali, a gente coloca uma plastificação por dentro. Por quê? Eu vou pedir uma salada Caesar, a minha vai ter molho. A minha caixa vai chegar com aquela gordura, né? Aquele suco saindo por fora, manchando todo o verde ali da caixa maneira do root e tal. E como é importante a embalagem, eu tava lembrando aqui agora de um case que manda uma batata, uma hamburgueria, eu não vou lembrar quem é. Eu sei. Sabe quem é? Pode falar, fala aí. Ela teve aqui Foi a é o Monique? Bedburger. Bedburger. É. Eles na embalagem mandam assim, a gente sabe que no delivery a batata não chega legal, aí deixava uma instrução pra pessoa botar no micro-ondas e ela voltar a ter aquela crocância. Cara, isso muito legal. E é uma comunicação que, tipo assim, é uma fragilidade de uma hamburgueria. Nenhum chega. Beleza. Mas eu já sei que não vai chegar. E como eu melhoro essa experiência? Eu boto na airfry, né? Como é que era? Fala aí, tu que lembra. Era tipo assim, já que é tão difícil chegar uma batatinha crocante como é servido na nossa loja, então, mas você pode ter a mesma experiência colocando, sei lá, 10 minutinhos no air fryer, mas se for usar o forno, não sei quanto. Micro-ondas, assim. No micro-ondas não fica bom. Aí eles falam assim, no micro-ondas não dá certo. Eu falei, nossa, que legal, eu nunca vi isso. Muito legal. Só que foi o quê? Ele usou a embalagem para comunicar, não foi só para transportar. E é diferente, porque às vezes a pessoa não tá acostumada a pedir esse delivery, aí chega aquela batata murcha e você fala assim, pô, é ruim. Não, mas o cara já identificou que tem um problema e ele ainda usou aquele espaço da embalagem para solucionar. Sim. E aí o cliente já vê com uma forma totalmente diferente. Tipo, tu vê, eu não lembrava nem qual era a marca, ela já esteve até aqui com a gente, e é uma empresa que pensa assim nesses detalhes. E você assume uma fragilidade e vem com uma solução super interessante, né? E quantas vezes no iFood a gente já entra nas avaliações e aí a gente vê assim, olha só, o hambúrguer tava lindo, tava perfeito. A batata tá horrorosa. A batata veio murcha. Cara, se você recebe uma caixa com esse tipo de mensagem, por mais que eu tenha achado que a batata veio murcha, eu fico até constrangida de criticar. Porque o cara já me mandou uma mensagem, né, explicando a situação. Então, assim, Exato. quando você vai fazer uma embalagem, a gente não cobra por letra impressa. Então, pense bem nas informações, aproveite o máximo do espaço da tua caixa. Né? Sem ter também muita poluição, né? Tem que ter aquele... Um negócio também que me chama muita atenção nas embalagens, quem tá fazendo isso muito bem são os japoneses. O japonês está conseguindo fazer aquilo ali de uma forma... Que é um presente, né? É uma embalagem. Chega como se fosse uma embalagem de perfume, que tu fala assim, cara... A gente tem vontade de mastigar a embalagem, né? Bota pra gente a tem foto uma aí foto aí do... Tem um hachico. Olha como é que chega, cara. Ele vem tipo uma Você caixa... puxa assim, né? Você tá abrindo um iPhone, a parada. Exatamente. E isso aqui ajuda na sua divulgação. Porque o cliente recebe uma foto, uma caixa assim, com o seu produto dentro que já é bonito, tem a combinação de cores legal, e isso te faz ter mais divulgação. O cliente divulga. Tira foto. Agora, quando vem naqueles negocinhos de isopor, o produto é até legal, mas, cara, desvaloriza tanto tua marca que chega a dar nervoso. Ainda mais depois que você tem conhecimento, né? Você fala, um ponto legal que a gente conversou outro dia, não sei se você vai lembrar. Você comentou que estava entrando numa plataforma que faria os descontos ali dentro do faturamento da loja e ele conseguiria... É uma forma de pagamento. Ah, sim. E aí eu descontava durante um período, né? Para ele ter aquele estoque das embalagens. E isso é importante, porque às vezes o isopor tem um custo até próximo a essa embalagem aqui. Não é muito diferente. Você vai ter aí... Tem noção mais ou menos da porcentagem de diferença? Não tem, porque depende muito eu vou dar o exemplo da que a gente usava. Modelo. Hoje a nossa embalagem está na faixa de 1 e pouco. A que a gente usava de plástico, quando a gente usava em casa, era R$2. Só que a diferença é que a gente comprava menos. Só que no montante final era o dobro do preço. A caixa de plástico vinha 100 unidades, né? Influenciava o nosso CMV final. Então a gente passou a ter uma embalagem melhor, reciclável, com a nossa comunicação, que fez total diferença. A gente consegue ter contato enquanto o cara tá comendo ali. Então ele tá com um tempo vago ali, ocioso, ele acaba lendo a mensagem que eu tô mandando.
e com custo menor. Só que a única diferença é que a gente tem que antecipar um pouco esse pagamento. O que eu vejo muito dificuldade das pessoas que estão começando o negócio é a questão do mínimo, né? Eu tinha essa dificuldade na época. Eu falei, poxa, estou começando de casa, eu não sei nem se eu vou vender, eu não sei nem como é que... Tudo era muito difícil. E a maioria das gráficas, né, quem faz embalagem, cobra um mínimo de 3 mil, 5 mil, 10 mil unidades. Aí a gente fala, pô, a gente não tem produção ainda para isso. Onde que eu vou guardar? Eu não tenho nem dinheiro para investir nisso. O diferencial de vocês é a questão de mínimo, né? 1.000 unidades parece que é muito para quem está começando. Falando, vendedor no dia, comprar 1.000 é muita coisa. Mas tem toda uma questão por trás que você vai ter uma identidade, que você vai ter. E 1.000 não é tão difícil assim. A gente ficou o quê? Uns 6 meses, uns 3 a 6 meses com uma embalagem, não foi? De 1.000? Não, menos. Foi menos, né? Mas um insight para vocês viabilizarem embalagem. Como é que você viabiliza embalagem? Mesmo você tendo que antecipar esse período. Você precisa fazer daquela embalagem ela ser o mais versátil possível para você usar na maior quantidade de produtos possíveis. Porque aí você não vai ter que comprar vários tipos de embalagem. A Duda pode falar isso até com mais propriedade. Mas, por exemplo, lá na loja a gente tem 2 modelos de caixa. E o que influencia é a quantidade de comida que vai em cada uma delas. Essa caixa aqui, cara, a gente usa ela para uns 8 ou 9 itens diferentes. A gente só muda ali a organização dentro dela. E acaba que a rotatividade dessa caixa vai ficando mais alta. Então você vai precisar aumentar o estoque dessa caixa. Então vai entrar melhor no seu fluxo de caixa e não vai ser um prejuízo, né? A gente vê alguns cases aí que, tipo, a pessoa tem uma embalagem para cada item, aí vai 20 mil em uma, 30 mil na outra, 5 mil aqui, dali. Aí tu vai ver teu fluxo de caixa está estourado e teu estoque está todo em embalagem. Então, você não pode cometer esses erros. Você tem que pensar numa embalagem que ali comporte a maior quantidade de itens possíveis para você. A gente fez isso. A nossa história é complicada, é engraçada, né, agora. Porque, assim, a gente não tinha muito dinheiro para começar. Então, qual era o melhor produto viável? Eu lembro que eu falei assim, eu quero uma embalagem, mas eu quero que seja o mais barato possível. Qual é? Então, a gente percebeu que cor fazia influência no valor final do produto, o tamanho. Então, a gente decidiu começar com uma caixa. Falei assim, eu vou ter só essa caixa e tudo que eu fizer vai ter que caber ali. Tinha coisa que não a gente dá. já pensava os produtos na embalagem. Pense seus produtos assim também. Antevisão, você vê antes de chegar na embalagem. Você pensa, será que esse produto aqui vai? Por que hoje a gente faz as nossas combinações e não tem vários toppings ali dentro? Por causa dessa embalagem. Que a gente já pensa no produto voltado para ela. Tipo, tinha coisa que eu queria colocar e ele falava assim, não, mas vai dar nessa embalagem? Eu falei, não sei. Então não dá para entrar. Era Exato. simples assim, entendeu? Então a gente começou com a embalagem grande e aí depois a gente percebeu que tinha gente que achava que era muito grande a porção. E eu falei, então eu consigo cobrar mais barato comprando uma embalagem menor e fazendo uma porção menor. Exatamente. E aí depois surgiu a caixinha menor. Aí na imagem dá pra ver que a gente manda a nossa logo dentro aqui também, já vai fora ali no cantinho. E aqui a gente manda a mensagem contando como que a gente começou, né? O que a gente faz. E no final a gente parabeniza ele por ter feito boas escolhas, que a gente vende produtos da linha saudável, né? E isso foi muito legal, porque eu lembro quando chegou, né? Às vezes a gente não chega a acompanhar o processo de produção de todos os clientes. E quando chegou a caixinha de vocês no nosso showroom, eu abri. Eu falei, que legal. Aí eu li a história. Eu falei, gente, que maneiro. Então, assim, legal. se eu li, é uma coisa que influencia muito. A questão de quantidade é muito importante também. Já tiveram casos de clientes que vieram fazer com a gente e que são restaurantes, por exemplo, restaurante relativamente grande, um movimento legal de japonês. Né? Japonês é um caso interessante porque eles trabalham com combo. Né? Então, eles têm que ter um mínimo ali de variação de tamanho de embalagem, senão dá problema. Sim. Né? Então, por exemplo, um combo, uma porção de hot, né, de 12 peças... a caixa dela vai ter que ser diferente de um combo de 50 peças. Sim. Né? Então, eles vão ter que já ter essa Mas aí também fala assim, vai ter outros hots lá, outros makimonos que também cabem 12, não vai ser em 6. Exatamente. Né? Mas aí a pessoa chega e fala assim, então, olha, eu já fiz embalagem personalizada, é com isso aqui que eu trabalho, é isso aqui que eu quero fazer. Beleza. Aí você olha, a pessoa tem 6 modelos de caixa, 1,5 cm de diferença entre cada um.
Por quê? Uhum. Calma, peraí, vamos estudar. Vamos fazer um mock-up para você. Vou te dar uma sugestão de tamanho. Leva para o teu restaurante e faz teste. Isso é muito importante. Leva Isso é muito legal. e faz teste, né? Então, assim, é esse processo que você tem que tomar muito cuidado. Não tenha pressa. Eu sei que envolve dinheiro, envolve investimento. Então, consequentemente, você quer ter o resultado desse teu investimento o mais rápido possível. Mas não tenha pressa para só colocar a sua logo na tua caixa. Estuda tamanho, estuda material, estuda isso. Seja guiado por um profissional que sabe cara, o que tá fazendo. Vai atrás de quem tá fazendo o que você quer fazer. Porque ali você vai pegando os detalhezinhos. A nossa caixinha, a gente modelou várias empresas. Várias. Desde japonês até Gente de outro país confeitaria. também. A gente gosta do estilo minimalista. Então a gente busca a menor quantidade de cores possíveis e que fique uma caixa agradável. Fique aquela caixa toda cheia de informações que fica até poluído, né? Aí a gente vai modelando algumas marcas até chegar no que a gente considera bom, né? O que é legal que ela falou é o seguinte, tem muita empresa de gráfica que ela quer vender. Então, se você quiser comprar com 1 centímetro de diferença, pra ela tá tudo bem. Você vai querer quanto? Então, toma aí, tá? Tchau, é tanto e paga. Fez o seu serviço, vendeu, ganhou o seu dinheiro. Só que quando você quer fidelizar, você consegue fazer isso aí, ajudar o cara. Fala, poxa, se você tem um combo de 10 e você tá fazendo outro de 12, não vale a pena. É só você padronizar ali e acabou. Uhum. E isso é legal também porque diminui a mortalidade. Então você vai ter mais recorrência. Então se esse cara deixa de fechar o negócio dele, quer dizer que ele vai ser mais recorrente com você. E tem uma coisa também. Tem que lembrar que a embalagem, você não pode manter ela ali por muito tempo. Né? Principalmente se o seu ambiente ele não está preparado para ter aquele produto, aquela embalagem ali de forma segura. Né? Que pode ser o quê? Porque dá poeira, gordura, dá poeira, né? Se você guarda a sua embalagem umidade do lado da tua também. pia, né? Jogou água. Cara, com o tempo aquilo ali vai ficando uma coisa, né? Então o ideal é realmente que você integre a embalagem na tua operação. A embalagem ela não pode de forma alguma atrapalhar a tua operação. Ela tem que andar de mão dada com ela. Uhum. Né? Então é uma parceria ali. E um detalhe também que às vezes a pessoa fica até assim, mas o custo é alto da embalagem e tal. Mas isso tem que estar precificado no teu CMV. Porque quem paga a embalagem, na verdade, é o cliente. Você só está ali oferecendo uma experiência melhor. Você antecipa, mas você também está vendendo aquela embalagem. Então, tipo, ela tem uma margem de contribuição para você. Assim como você comprou um insumo, um arroz, um refrigerante. Quem falou também. isso muito bem foi o Felipe Russo, do capítulo 10. Vai lá, assiste também, porque, inclusive, se você tiver um custo bem feito, a precificação, né? Você vai colocar o valor dessa embalagem dentro do custo, vai colocar o valor da entrega dentro do custo, das taxas de iFood, de maquininha, Isso né? é o principal para você ter uma performance. Então, tipo, entende que não é só mais embalagem. A embalagem faz parte de todo um ecossistema para você ter uma experiência legal e a recorrência desse cliente e você ter um faturamento. Então, pensa nesses detalhes, que isso é primordial. Porque às vezes você entende que uma coisa é inviável, mas é só um bloqueio seu que você ainda não entendeu a importância daquilo. Então, a ideia desse episódio aqui também, além da Harper ser nossa parceira aqui no podcast e fornecedor nosso, é que vocês entendam essa importância. Porque faz diferença no negócio. E quando você não entende isso, você vai performar menos. Então, não é nem questão de custo mais, o recurso é o mesmo. Antigamente, as pessoas usavam embalagem única e exclusivamente para transportar alimentos. Hoje já não é mais assim. E o que a gente fez aqui foi... A gente percebeu que a logo, né, a identidade visual da nossa caixinha era do lado de fora. E aí eu fui perceber que foi, poxa, a pessoa quando tira a foto, ela não tira a foto da caixa fechada, ela tira a foto da comida. E aí aquela aba aberta em branco já não aparecia que era da Ruth, entendeu? Eu falei, eu preciso botar logo aqui, porque quando a pessoa tirar a foto, vai aparecer minha marca, todo mundo vai saber que é da Ruth. Então foi um investimento, um pouquinho mais caro fazer
dos dois lados, né? Mas faz total diferença. As pessoas, quando postam, falam assim, nossa, foi a nutricionista. Eles são com nutricionista. Lá tem uma história e conta a história. É incrível. E aí também teve a questão no fundo, quando a pessoa acaba de comer, eu falei assim, agora que eu estou vazia, que era uma questão socioambiental, né? Agora que eu estou vazio, me jogue no lixo reciclável. Tem toda uma comunicação e uma história por trás da embalagem, né? E as pessoas percebem. Elas percebem. Esse foi um dos grandes, assim, acho que presentes dessa pandemia, né? Porque no sentido de que, cara, em tão pouco tempo a gente evoluiu com embalagem. Tanto de tecnologia, quanto de processos produtivos, né, da indústria, materiais, etc., quanto entender a capacidade dessa embalagem, né? Eu já peguei caixa de esfirra, né, nossa mesmo, que você pede em casa, tá lá, vem as esfirras, né, as esfirrarias estão crescendo pra caramba também. E quando você acaba de comer, a mensagenzinha no fundo, poxa, acabou. E aí, amanhã vamos pedir mais? Ai, que maneiro. legal. Uhum. O cara parece que ele é teu amigo de infância falando com você daquele Exatamente. jeito. E não que ele é um restaurante que você não conhece ninguém, né? Traz proximidade, né? Demais. Eu queria que você explicasse para o público as diferentes tipos de embalagem para cada segmento. A gente vai mostrar umas fotinhas agora. Bota pra gente na tela, por favor. Essa embalagem aqui é uma hamburgueria, né? Hamburgueria, Hamburgueria, assim, eu diria que é onde o pessoal tem mais margem de criatividade, no caso com arte, porque o pensamento com relação a fechamento é um pouco menor, digamos assim, entendeu? Entendi. É a questão, como eu falei, o escape de ar da batata frita e tal, mas tirando isso, o produto ele fica bem no tipo de caixa, mais a questão de medida mesmo, entendeu? Até porque o hambúrguer ele vai embalado ali no papel, né? Antes de ir para a caixa, ele é embrulhado. Uma caixa mais papelzinho, versátil, que você diz, né? Exatamente. E o que eu acho muito interessante da hamburgueria é que permite uma linguagem mais informal, então você pode brincar mais, né? Lembrando, a arte é muito importante, escolha de cor, né? A gente havia falado, é importante, influencia no orçamento também. Então, conheça a sua logomarca, veja como você pode utilizar ela da melhor forma. Por exemplo, hoje eu estou começando de casa, eu só sei fazer um hambúrguerzinho, vendo para os meus vizinhos. Quero ter uma embalagem. O que eu preciso mínimo ter para chegar até você e falar assim, eu quero uma embalagem, faz um orçamento para mim? Tem algumas barreiras ali, né? Que vocês não fazem assim, vocês fazem uma coisa estudada, personalizada. Qual é o problema da pessoa que está começando? O ideal é que a pessoa tenha pelo menos um manual da marca dela, né? Tenha uma logomarca, tenha as cores em mente, né? Assim como vocês tiveram a logomarca da Ruth, vocês sabiam que vocês queriam o verde, uma coisa minimalista. Você já tem na mente de vocês como que a marca de vocês vai funcionar e ela vai transmitir a mensagem dela, né? O ideal mesmo é que a pessoa tenha isso, né? Porque nós temos o nosso arte finalista, né? Que é quem faz a arte da caixa de vocês, né? Manda para vocês aprovarem, né? E só que nós não somos uma agência, né, de design, de identidade visual. Então, a gente precisa que a pessoa realmente tenha pelo menos esse início para poder trazer para a gente, e aí sim a gente trabalhar. E aí sim a gente, né, aconselhar, olha, coloca tal informação, é importante colocar seu Instagram. Hoje em dia, né? Tirar foto e botar no Instagram. Tem que botar o seu Instagram na sua caixa. É uma coisa que anos atrás você nem pensava. Não. As pessoas também têm que entender que o delivery, ele é um negócio digital voltado para o físico. Então, se você não fizer essas comunicações, não vai funcionar. Porque fotos de baixa qualidade não vende, fotos ruins também não vendem. Então, você está no digital entregando uma experiência física. E uma dica também para você fazer o manual. A gente usou o Canva e a gente usa até hoje. A assinatura é quanto, mais ou menos? Não, tem até de graça. Tem até a versão gratuita lá. Canva.
Mas, se você não tem habilidade nenhuma, não gosta, não sabe, não quer, então vocês também oferecem uma indicação, não é isso? A gente indica até o nosso próprio arte finalista mesmo com o trabalho dele, né? Como arte finalista, para desenvolver marca, desenvolver logomarca, essas coisas. O Canva, ele é bem intuitivo. Se você entender minimamente alguma coisa ali, como mexe, você vai conseguir performar. Ali ele já te dá as cores, né? Que você use aquilo, né? Que você use o Canva como uma base, né? Então, por exemplo, aqui você poderia pegar o Canva, né? Escrever root numa letra bem simplesinha, bem minimalista. Achar uma foto de uma folha ali, colocar em cima, levar para um designer e falar assim, é isso que eu quero. E dali ele tirar o suco do... Entendeu? Do que tem que realmente ser. Não é também aquilo, o Canva não faz milagre. Né? Se chegar só com Canva também, aí fica um pouco complicado. Aí já dá uma direção, lá ele te dá o vetor das cores, você consegue a imagem em alta qualidade, já ajuda. Já muito, começa... ajuda muito. A gente recebe todo tipo de coisa. Mas não é um fator limitante se a pessoa não tiver nada, né? Não é. A gente ajuda da forma que tiver que ajudar, a gente dá um jeito. Né? É só uma questão realmente de... Se você tem pressa, né? Sempre aquela questão do retorno. Se você tem pressa, você pediu hoje, você quer pra ontem. Pra ontem, né? Mas você tem todo... O nosso prazo de entrega, ele é calculado de acordo com o tempo médio das coisas. Né? Se a sua arte demora muito mais tempo para ser desenvolvida, aquele prazo ali, ele vai ser alterado. Né? Então, existe uma diferença da Luma entrar em contato e falar assim, Osana, vamos refazer meu pedido? Vamos. Que daqui é diferente. Bem mais rápido, né? É diferente você chegar e falar, olha só, eu tenho a minha logomarca em JPEG, baixíssima qualidade. Ela é uma logomarca toda colorida, mas para cortar custo, eu quero fazer ela só em preto. Aí o nosso arte finalista tem que redesenhar, colocar em uma cor só, pra aí sim falar, beleza, então agora vamos colocar no formato da sua caixa, me passa QR Code, me passa informação, me passa tudo. Isso já altera muitas coisas, né? Sim. Mas, independente de qualquer coisa, o nosso departamento de arte, ele tá lá pra isso, ele tá lá pra ajudar, pra dar conselho. O que ele tiver que aconselhar, ele vai. Se você tiver uma ideia que ele acha que vai pesar no teu conceito, ele vai te falar, né? O teu vendedor, ele vai te aconselhar pra poder ter o melhor produto. E é aquilo... Cara, aproveita cada centímetro da tua caixa para colocar o que você puder para poder transmitir a mensagem da sua marca. Você destacaria aqui nessa... Esses formatos, assim, de maletinha são muito interessantes. Tipo o McLanche Feliz, tipo assim, o McLanche Feliz, É muito legal. É mais uma questão daquela brincadeira mesmo, né? Hamburgueria tem essa questão do combo, né? Batata frita e hambúrguer. Dá para brincar muito. Obviamente, né? Dependendo do teu negócio, você não vai ter condições de começar assim. Mas olhe para isso como uma inspiração. Até coisas menores mesmo. Se você vende o teu hambúrguer, aquilo que você falou, eu faço hambúrguer em casa e eu preciso pelo menos ter algum toque de alguma coisa. Cara, faz uma cinta. Cinta é muito legal. Personaliza uma cinta. Que é mais básico e você já consegue ter uma diferenciação, né? É mais básico. Você consegue estocar melhor. A cinta, ela ainda é mais fácil de estocar do que a caixa, dependendo do tamanho. Faz uma cinta, embrulha naquele papelzinho, bota a cinta em volta, faz uma mensagem legal na cinta, né? E você vai conseguindo se adaptar dessa forma. Vai ficando cada vez mais viável para depois você chegar num resultado. Começa com o mais simples possível, né? A gente sempre é do conceito de qual é o mais barato, o que eu consigo fazer para começar. Depois eu quero aquela caixa ali maneira. Exatamente. Mas eu já estou faturando, né? As pessoas já conhecem meu produto, então vai ser um upgrade quando eu lançar essa embalagem. Dá até para comunicar, falar, olha, agora estamos com lançamento, né? Isso também atrai o público. Sim. Vocês usaram a caixa para campanha, né? Do Outubro Rosa. Isso é muito legal. Mas isso já no início era o craft que era mais barato e era um tamanho só. Olha lá. Entendeu? Mas foi o que a gente podia mas pagar, você ia evoluindo, né, cara? Não precisa começar perfeito. Começa e vai adaptando. A gente também não começou perfeito. Mas quando a gente começou a usar a embalagem de papel, fez total diferença. Valoriza o seu produto passa a ter valor agregado. Então tem diferenciação, consequentemente você consegue ter um custo maior para o seu cliente e o cliente entende isso.
e continua Inclusive, comprando na com você. avaliação do iFood, tem avaliação de embalagem. Não, Já reparou? e o pessoal, quando a gente começou do Outubro Rosa, teve uma mulher que falou assim, produto impecável, tudo maravilhoso e tal. Além disso, ela botou exatamente assim, além disso, a embalagem comunica questões sociais e ainda é reciclável. Foi essa do Outubro Rosa. Então, tipo, a Foi, gente verdade. atingiu uma pessoa e provavelmente ela é nossa cliente até hoje. Eu não lembro o nome, mas Mas provavelmente. imagina se ela ou alguém da família dela tá com câncer de mama e ela vê que a empresa dela, o restaurante que ela consumiu, pensou e lembrou dela, né, daquela situação. Então, puxa um sentimento através da Um senso de embalagem, né? pertencimento, né? Que Exatamente. você começa a trazer ali. A gente, por conta de um evento que a gente participou esse ano, a gente fez tava preparando algumas questões de marketing, né? Fazendo algumas pesquisas. E aí eu vi que tem uma empresa, se eu não me engano é uma empresa americana, né? Que trabalha no ramo de embalagens e eles conduzem uma pesquisa anual sobre a importância de embalagens. O nome da pesquisa é Packaging Matters. Então, a última que saiu, né? O que eles fazem? Eles pegam grupos de vários países diferentes. Um desses grupos foi de brasileiros. Né? Então, teve o grupo dos brasileiros, teve o grupo dos chineses, teve o grupo dos alemães, se eu não me engano. Não sei se teve americano também. Deve ter tido, né? E aí, você analisando a porcentagem dos brasileiros que participaram dessa pesquisa, mais de 50%, se eu não me engano, 52% ou 58%, afirmaram que a embalagem influencia na decisão de compra. Isso é muito importante. É muita gente. É muito importante. E aí, também, duas questões que foi mais de 50% dos brasileiros que responderam que influencia muito na decisão de compra e se você vai voltar se você vai comprar de novo. Isso para restaurante é fundamental. Teve um estudo também, eu não vou lembrar agora o nome nem aonde eu vi, mas que era assim, era uma experiência com com um grupo que levava 2 produtos. Um produto de alta qualidade numa embalagem ruim e um produto de baixa qualidade numa caixa maravilhosa. Todo mundo preferiu da caixa bonita. A maioria, A percepção, né? A maioria. Né? É uma mistura de primeira impressão com, sabe, o nosso Experiência, psicológico, a experiência. Aquilo ali vem, né? Poxa. Eu, uma vez... Tem pouco tempo que eu falei isso no Instagram, porque essas promoções de iFood, né? Tipo, 99 centavos... Acho que foi 99 centavos. Eu comprei... Foi um japonês... Foi o quê? Foi um japa mesmo. Mas eu comprei 2 coisas no... Foi um japa e... foi uma paçoca. Paçoca. Enfim, mas o do japa, eu falei assim, cara, 99 centavos eu vou comprar pelo preço, porque eu quero ver que experiência vai ser essa. Aí chegou. Aí quando chegou a embalagem, a sacola era preta com os negócios escritos, assim, eu achava que era da marca. Só que não era aquela sacola... Padrão, né? Padrão, né? Aí genérica. Eu falei, caramba, não é. Aí quando eu abri, eu falei, agora a embalagem vai ser. Aí, quando eu abri, isopor. Escrito em cima, hot, de caneta, Bic. Eu pensei assim, cara, pelo preço, ok, porque... Mas aí se for olhar... Mas eu nunca mais vou comprar, porque naquele momento eu fui o cliente pelo preço. Mas eu não sei nem mais onde eu comprei. Quando chegou, eu já não lembrava mais qual era a marca. Nem a marca, porque não tem em lugar nenhum. Então ele não ganhou dinheiro nenhum, porque não teve recorrência. Essas promoções de 99 centavos só vale para você conquistar o cliente e ele voltar e comprar mais 100 vezes contigo. Se for só para comida por comida... Agora, essa semana a gente teve uma experiência num japonês. A gente pediu o quê? Tem 2 dias? 3 dias? Foi anteontem. Cara, a embalagem era tão bonita, com uma comunicação visual tão legal. O japa era ok, não era dos melhores, não. Era bom. Era na média. Mas a embalagem fez maior diferença, a maior presença quando chegou. A gente falou assim, caraca, maneiro. Dá até vontade de tirar foto da mesa, né? Exatamente. Então, assim, a percepção de marca e fidelização do cliente está envolvido na embalagem. Exatamente. Qualquer pessoa pode vender um Hot Philadelphia, mas a embalagem não vai ser igual. A embalagem é aquilo, a gente volta para isso sempre, né? A embalagem, ela não pode dificultar a sua vida. É um investimento que vai te trazer retorno em todos os pontos, né? Eu achei interessante aquele coloridinho. Esse aí? Porque eu não conheço essa marca, mas
aquilo dali tá com plástico dentro, né? Ele tá só dando um revestimento. Isso. Essa foto aí, ela foi um perrengue, gente. Porque Foi. o que acontece? O nosso galpão fica em Realengo, né? Então, a gente tem muito cliente que não entrega lá. E aí, quando o pessoal quer fazer campanha de marketing e tirar foto, a gente não tem o produto. Entendi. Né? Então, a gente tem que se virar nos 30 para poder tirar alguma foto. Esse japonês a gente pediu de outro japonês lá perto, entendi. que usava a embalagem de plástico. Aí vocês só encaixaram ali pra sair na foto. E aí falaram, cara, não tem o que fazer, como é que a gente faz? Eu falei, cara, encaixa, porque eu preciso pelo menos que a pessoa entenda que é um Que que essa visual, caixa né? é uma caixa de poke. Essa caixa, inclusive, o processo dela foi muito interessante. Essa caixa é super difícil de montar, né? Então é aquilo. Eu não posso chegar pra você, né? Você tá começando agora, você, o Sushi Man, um ajudante, e falar, olha, compre a minha caixa de poke maravilhosa. Leva porque 2 minutos pra montar cada uma. Porque essa caixa é um presente, gente. Aham. Essa caixa é maravilhosa. Você tira Parece uma assim, joia, ela É tampinha. linda. Ela foi desenvolvida pelo nosso último estagiário. Eu cheguei pra ele e falei, garoto, cria. Faz aí uma loucura, eu quero uma loucura, bota aí, faz uma caixa diferentona. É uma caixa prática? Não é uma caixa prática, mas é uma caixa super criativa, né? E E o a gente cliente amou, trabalha- né? Esse cliente tem umas 5, 6 caixas diferentes, caixa de yakisoba, e é tudo coloridão, assim, super diferente. Esse tá com dinheiro. Esse tá com dinheiro. A gente sabe se a empresa é farta. Pela pois quantidade quando na caixa, irmão. Quer ver uma coisa legal também? Muito cliente fazendo embalagem pra Copa do Mundo agora. né? Maneiro. Então a gente tem cliente que tinha identidade visual. A gente até postou um vídeo no Instagram, né? Uma transformação, assim, da nossa sacola que a gente fez pra ele, que era que as cores dele era vermelha, azul e branco, né? Então era uma coisa meio americana. Um contexto, tipo americano. Aí a gente pegou a sacola dele, refez a arte inteira em verde e amarelo. Maneiro. E aí ele começou a vender na época da Copa agora. Que legal. Que E maneiro. mesmo que passe a época da Copa e continue, Brasil. ainda mais se vier o Hexa. Então, assim, Ah, já já fica aquele ficou bonito. marketingzinho Ele vai ali, ter que entendeu? dar- Exatamente. Se for 7-0, ferrou. Mas qual a diferença de preço? Médio, né? Talvez você não saiba tão fixo. Mas, por exemplo, essa aí tem o branco, tem o rosa, tem o amarelo, tem o azul. Tem diferença de uma cor, 2 cores, 3 cores, Sempre né? tem diferença de preço. Sempre então, isso é legal na hora de você montar a sua logo, pensando no preço. Porque se você não tem pouco dinheiro, se você colocar muita cor, vai ficar meio inviável, né? Então, só o fato de ser colorido já torna as embalagens Embalagem. bem mais caras, né? Exatamente. Quanto mais colorido for, mas é aquilo, você também não pode Sair da sua identidade sair de da sua marca. identidade. Se você tem uma logomarca que não favorece colocar em uma cor só, ou até às vezes 2 cores, não coloque. Vamos pensar como reduzir custo de outra forma. Uhum. Também sem impactar material, pelo amor de Sim, Deus. Não sim, pode chegar e colocar também um papel ruim, Uhum. que aí é melhor nem fazer. Sim, Né? O nome, no nosso caso, a gente não tinha dinheiro e a gente falou assim, eu gosto de ser A minimalista. gente juntou o útil ao agradável e vamos que vamos. É isso aí. Mas se faz parte da identidade de marca ser minimalista, tu não pode traduzir uma imagem super hiper colorida numa embalagem também, né? Tem Com que ser certeza. exatamente o sentido que você tem de marca. Eu achei muito bonita essa daí. Que é muito Como é que é maneira. Essa daí é um Essa abraço sanduíche? pro nosso arte finalista e desenvolvedor Jerônimo, porque ele arrasou nessa daí. É um projeto de uma lancheira empilhável. Que legal. Pensando realmente em não ter a sacola Uhum. Já e vai no motoboy. Pensando também no motoboy. Então, se é um pedido, é uma caixa de combo, né, na verdade. Então, hambúrguer e batata frita. E ela abre ali por aquela lateral. Tá vendo ali onde tá branco? Aham. Que Escrito. Eles colocaram um lugar pra você escrever o nome da pessoa. Ao invés de você pegar aquela caneta preta e escrever no isopor. Uhum. Né? Então, eles tiveram como se Muito fosse a ideia de... legal. né? Aham, um adesivo. E aí você abre por ali e você tira, né? Tem uma tipo Uma uma bandejinha. bandeja dentro, também de papel, também em preto. Que você tira e tem lá o seu hambúrguer e a sua batata. É muito interessante. E aí foi todo um desenvolvimento de qual o tamanho dessa alça, até quanto o peso aguenta, né? Essa alça tinha que ter um formato para poder encaixar uma na outra e para uma segurar o peso da outra. Né? Então é todo, cara, é quase uma engenharia, assim, para você pensar na embalagem para dar loucura. certo. Isso aí eu nunca vi.
A gente legal. tinha uma de exemplo aqui, eu acho. Não, Acho que veio. tinha. Tinha, eu trouxe. É. Gente, a gente teve um cliente lá que fez uma embalagem, também de combo, também de hamburgueria. Super diferentona, eu nunca tinha visto. Entrou no showroom, passei por ela, olhei, caraca, cara, que coisa legal. Cheguei no atendimento e falei, pô, arrasou, hein? Cara, deu super certo. Fui pra vendedor, falei, caraca, que maneiro. E aí, tava na casa do meu namorado num fim de semana, não sabia o que eu queria comer. Comecei a rolar pelo iFood, né? Aí tô eu lá no iFood, beleza. Quando eu bato, pá, reconheci a logomarca. Aí eu olhei e falei, não acredito. Vou provar. Falei, eu vou pedir. É Eu agora. quero ver essa caixa chegando com comida. Eu já sabia como era a caixa. Eu já tinha tido a experiência de ver a caixa na mão. Mas eu queria ver a caixa chegando com o hambúrguer e com a batata. Só depois é que eu percebi que eu nem olhei a avaliação do restaurante. Como é que tava? Não, a comida tava ótima. Tava, ó, glória a Deus. Mas eu não olhei. É uma coisa que normalmente eu olho. Uhum. Eu não olhei. Eu fui total pela experiência da embalagem. E já pedi umas 3, 4 vezes lá, porque eu não me canso de destacar o negocinho ali. A caixa parte em duas, assim, vira uma tampa, e aí você tem lá dentro. Aí é maravilhoso. Que legal. Aí a metade da caixa que tem onde fica a batata frita tem o escape de ar, a outra não tem pro Que hambúrguer. maneiro. Todo um estudo. Então, assim, é muito legal. E quando você tem é a mesma coisa o cara que te fornece os legumes, o mesmo cara que te fornece a carne, né? O fornecedor de embalagem, ele tá ali pra... Ele te fornece um produto que é Faz parte parte do teu do negócio. teu negócio, sabe? Muito importante. Se você compra uma carne ruim e você é uma hamburgueria, né? Já era. Então, assim, até outros episódios aqui do podcast, né? Falando muito sobre a questão de qualidade do delivery. E essa questão de que você não pode estagnar, você não pode parar de tentar desenvolver novos métodos, novos pratos, né? Tudo isso. Seu fornecedor é a mesma coisa. Se o seu fornecedor para de pesquisar método, pesquisar coisa de produção, Chega tá uma hora que errado. tá outra concorrente já tá fazendo muito melhor. Por exemplo, isso aqui é uma modernidade, não é qualquer gráfica que faça isso, né? Então, se eu quero aquela dali, eu vou ter que procurar vocês, porque vocês são os únicos que fazem, né? Já tá, entendeu? Se o cara não procura sempre melhorar, né? E melhorar é teste, é desgastante. Teve uma situação, eu não esqueço disso por nada, gente. Comprei uma tinta para fazer teste, né? Um outro tipo de impressão, a gente queria testar uma coisa nova, né? Vamos ver se rola. Fomos 3 ou 4 sábados lá pra fábrica para poder fazer teste. Aí chamamos gerente, chamamos lá um dos rapazes da produção, contratamos uma pessoa especializada na área para mexer com aquele produto, para poder ensinar a gente a mexer com aquele produto, mas antes de ensinar a gente, para ver se o que a gente queria fazer dava certo. Já começa por aí. E aí fomos vários sábados. Aí teve... Só que assim, eu tava lá com a minha pranchetinha, né, cronometrando o tempo de secagem, essa coisa toda, pra gente poder realmente fazer uma ficha daquele produto pra poder passar pros outros depois. Só que o produto, quando chegava ali na hora, no final, ele não tava dando o efeito que a gente tava procurando. Não sei, eu olhava pra ele e falava, mas não é isso ainda, sabe? Quando você olha, você fala, não tá 100%. Aí no sábado seguinte, né? Estamos lá de novo, 8 horas da manhã na fábrica. Aí, e um frio no Rio de Janeiro que eu nunca vi igual. E Lembrando Rio de que nós Janeiro- ficamos em Realengo, tá? Aham, que é o- Pertinho de Bangu. Ao lado de Bangu. Fomos lá de manhã, frio, eu de cachecol, eu já sou friorenta, mas eu de cachecol em Realengo. Isso é raridade. Tamo lá testando. Quando eu fui olhar, o tempo de secagem era outro. Totalmente diferente. Esperado, mas foi totalmente diferente. E a gente chegou no resultado que a gente queria. Então, eu cheguei pro a temperatura cara- ambiente estava atrapalhando. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, cara, e aí? Aí ele falou, e aí? Vende teu produto no inverno. Falei, Caramba. a gente fica fazendo tanto teste, e na minha cabeça, eu também, né, lá há pouco tempo, parei assim e falei, ótimo, vou ter que construir um iglu no meio da produção. Porque
Não tem como. Rio de Janeiro é raro ter frio, né? Gente, nunca mais teve um dia daquele em Realengo. Como é que eu vou fazer isso funcionar de novo? Não é um produto que foi viável pra você. Então é tudo teste. Mas a gente tá nesse projeto até hoje. Isso tem 1 ano. E a gente tá lentamente tentando entender quais são todas as variáveis pra gente poder chegar a ter uma estação de produção pra esse tipo de produto. Então, assim, cara, você tem que se esforçar pra poder mudar todo o teu processo. É a mesma coisa, a questão que a gente estava falando de responsabilidade socioambiental. Se você não tiver a iniciativa de sair do lugar, se esforçar e procurar outros métodos, você só vai fazer o mínimo. Sim. E o mínimo aqui no Brasil já não é muito, né? Você já não é muito incentivado, né, a colaborar para o meio ambiente. Então, assim, esse ano a gente fez uma mudança muito legal lá. A gente está começando a trabalhar só com energia solar. Então, foi as caixinhas da Ruth já são de energia totalmente solar. Com energia solar. A gente vai monitorando tudo direitinho. Foi um processo super legal. E é muito voltado também porque nossa principal matéria-prima é o papel. E a reciclagem do papel é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Até eu acredito que nem eu saiba exatamente quais que são todos as faces no processo de reciclagem do papel. Mas são muitas. O papel é um material muito poroso, né? Então, tem certos cuidados que você tem que tomar. Por exemplo, você vai no shopping, você compra uma caixinha de sorvete, né? Ela vem, a caixinha de sorvete, com um guardanapinho por fora. Aí você vai, se suja todo. Acontece com todo mundo. Se suja todo e tal. Aí vai, depois limpa a boca, limpa a mão. Tá aquele excesso de sorvete, você joga na lixeira do papel, né? Não está errado. Continuem fazendo isso. Porém, esse papel do guardanapo, por ter tido contato com material orgânico, ele já não é um papel ideal para reciclagem. Então, isso é muito importante, né? Porque se você recebe a caixinha da Ruth, né, se ela não fosse plastificada por dentro, cairia no mesmo problema. Ia absorver gordura, ia absorver água. Aí já inviabiliza totalmente a reciclagem, né? Inviabiliza totalmente, eu até diria Entraria, que... então, num lixo orgânico e não reciclável, né? É porque a coleta seletiva é muito complicado, né? Sim, então você tem que continuar separando, né? Separando da forma correta. Continua sendo papel, né? Mas, realmente, ele não vai ser um produto ideal. Essa é a melhor descrição, entendeu? Eu acho que quando eu criei a Ruth, eu queria muito, muito que ela fosse assim, extremamente voltada para a questão ambiental. Então, dos cases que eu queria de embalagem era por isso também, porque fazia parte da identidade da marca. Mas é difícil você ter isso em todos os processos da Ruth, da produção, porque, por exemplo, eu vou separar meu lixo lá no meu restaurante. Mas quando o cara pega o meu saco, ele mistura tudo. E quando vem o carro do lixo, o caminhão, né? Ele também bota tudo na caçamba e vai. E tu fala assim, caramba, tá muito furado isso aqui. Porque só eu tô fazendo o meu papel, né? Então, eu acho que a parte de reciclagem, tudo, teria que ser ainda mais forte. Mas de tudo isso, o restaurante fazendo a sua parte, outras pessoas vão começar a pensar igual e vai criar a gente vai evoluir nisso, Exatamente. né? Todo mundo tem que evoluir junto. Olha quanto que a gente vai evoluir nos últimos anos com relação à embalagem de delivery. Eu acredito que daqui a 10, 15 anos, cara, isso a gente vai chegar numa solução. Já existem hoje, a pandemia mostrou para as empresas que vendem insumos para a gráfica que elas precisam estar atentas a isso, né? Eles têm que, verniz, por exemplo, que é muito utilizado. Poxa, tem que ter um verniz que seja aprovado para entrar em contato com comida, né? Isso foi uma das perguntas que eu fiz para a Osana, porque eu queria imprimir do lado de dentro. E eu falei assim, cara, algum cliente pode falar assim, puxa, mas a minha comida está com contato com tinta. E ela falou assim, Luma, não vai estar. Porque o papel é impresso com a tinta e depois vem o plástico. E esse plástico é próprio para alimento. Fica tranquilo, você já sabe também como você vai falar. Eu nunca tive esse questionamento com os clientes, mas vocês estavam atentos a Exatamente. isso, né? E é aquilo, o plástico ele é próprio para você entrar em contato com o alimento, né? Obviamente, né? Tá lá aguardando a saladinha, né? Aquela salada Caesar com molho, etc. Mas o plástico a gente pode sempre evoluir, né? Sempre que chegar um plástico que seja mais sustentável, a gente vai fazer o máximo para colocar, né? E aí vem toda uma adaptação na produção, né? Às vezes você
Vamos supor, você vai e compra uma máquina para fazer tal processo na produção, beleza, ok. Até você adaptar todo mundo, até você treinar todo mundo, até aquilo ali, pô, virar o sangue da tua operação, já saiu um produto muito mais sustentável do que você tá usando. Pô, beleza, então, vamos mudar. Beleza, já não é mais compatível com a máquina que você pegou. Então, o processo industrial, cara, é assim para todo mundo e a gente vai aprendendo junto. O importante é você ter transparência e contato com o seu fornecedor. Isso é muito importante. E, por exemplo, você sei lá, você vende crepe, né? Crepe também agora tem uma onda aí do crepe, da tapioca, essas coisas assim. Mas, botar o crepe. Você vende seu crepe fresquinho, feito ali na tua cozinha e tal. Você vai e bota uma embalagem. Se o cara que vende aqueles um crepe em outro lugar aí, uma vendinha que seja um crepe industrializado, mas que vem numa embalagem de papel, qual que é a diferença entre você e ele? A diferença é que você conhece o seu fornecedor. Uhum. Você sabe qual é o processo produtivo dele. Você sabe o que ele faz, né, questão de sustentabilidade em prol do meio ambiente, o que ele está trabalhando para fazer. E aí você tem isso na sua mente, né? E vocês trabalham juntos para poder melhorar dessa forma. Eu acho que eu vejo restaurantes assim com muita tecnologia, com muito investimento. Não é mais só fazer comida, sabe? Não. Se você não acompanha essa evolução, tu fica para trás. Se você acha que é só fazer comida, já perdeu muita o jogo. gente grande. Já começou perdendo o jogo. Tu tem que jogar. Porque antigamente era só fazer uma pizzazinha ali, entrega aqui, tá, bota não. Eu lembro que para fazer pizza, um lugar que a gente morava e tal, botava naquela bandeja de papelão. Uma bandeja de papelão. Aí botava a pizza ali, depois vinha com um saco plástico branco, fechava, dava um nozinho e entregava. Mas tá tudo bem. Isso também, você tá falando de um tempo atrás, não, uns 20 anos atrás. Na roça. Não, Bom, mas assim, se aquele cara que estivesse lá fazendo aquilo continua fazendo a mesma coisa, porque sempre fez, já era, morreu. Se você já faz um negócio que dava certo, se você não acompanhar a evolução do mercado, vai. Por que eu vendia muito, era líder de mercado e agora eu não vendo mais? Porque tem muito concorrente. Pô, não é só muito concorrente, é porque os concorrentes estão fazendo diferente de você, né? Com certeza. Tem outra embalagem que você queria destacar? Essa daí também é pizzaria. Essa daí. Vocês fazem sacola, né? Personalizada. Sacola também. Personalizada, tamanho personalizado, tudo certinho. Essa embalagem aí é um bom exemplo da questão do anti-vazamento que eu falei. Esse é um restaurante lá no Nordeste, se eu não me engano. De massa. Essa embalagem é totalmente anti-vazamento. A gente faz massa lá com molho de tomate, molho pesto e não vaza. Muito legal. Tranquilo. Agora, eu queria saber como que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês, pedir um orçamento. Entre em contato com a gente por direct do Instagram, WhatsApp também. Qual @? Arpia.embalagens. Isso aí. E pode fazer contato, sempre vai ter alguém lá para responder essas mensagens. Isso, né? Nosso time de vendas está lá. Nós temos, o nosso galpão é em Realengo, a gente também tem um showroom lá, mas nós também temos um showroom no Recreio de Bandeirante, ao lado do Recreio Shopping. Todo o nosso endereço, tudo isso tá lá no nosso Instagram direitinho. Que maneiro. E deixa uma mensagem aí pro pessoal que tá pensando em ter uma embalagem e ainda não tá com confiança suficiente. Gente, pesquisem, tá? Entrem em contato com fornecedores de embalagem. Mesmo que vocês não queiram fazer agora, entrem em contato, procurem saber como que é o processo. É importante entender o processo de embalagem, né? A Luma e o Ian, hoje em dia vocês já têm dentro da operação de vocês como que funciona, qual que é o prazo, com quem vocês entram em contato, o que vocês precisam, né? Mas vocês tiveram todo um caminho para chegar até aqui. Sim. Então estudem, né? Vejam as melhores opções. Estudem tamanho, observem a concorrência, né? Peçam a comida em casa para vocês verem a experiência, né? E procurem sempre ter um fornecedor que seja parceiro realmente para poder vocês terem a melhor experiência, terem os melhores produtos. Mas não é mais, né? Não precisa ter 30 tipos de embalagem diferente. Vamos otimizar isso aí, né? Como o Ian falou. E invistam no marketing de vocês, porque hoje em dia é isso aí.
E tem algum cupom de desconto para quem tá assistindo? Vamos nosso voltar? podcast? Vamos voltar com o nosso cupomzinho de Vamos. desconto, ARP5? Uau. Então tá. Bota ARP5 aí, manda pra gente no direct do Instagram ou no WhatsApp. Fala que assistiu o Papo Food Podcast. E a gente vai liberar aí. Aí Mas sim, vamos botar mais um Agora mês aí de vai, cupom. né? Boa. Mais um mês de cupom. Que aí dá Fechado. tempo pro pessoal estudar, dá tempo do pessoal avaliar a concorrência, olhar nosso Instagram com calma e aí entra em contato com a Isso gente. aí. Então, 2023, ano novo, vida nova, embalagem nova. Por favor. Gente, vamos ficar encerrando por aqui. Semana que vem tem o Jimmy Ogro. Mais um outro E o chefe. Igor também, né? Igor. Vai ser um papo incrível sobre hambúrguer, sobre churrasco, sobre delivery, sobre podcast. Eles também têm um podcast, é Foodtopia, né? É, esse podcast vai ser infinito. Muita coisa boa para compartilhar aqui. Então, até mais. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos aí, que vai ajudar a gente a chegar com essa mensagem mais longe. Não deixa de curtir, pelo amor de Deus. Dá uma Isso aí. força aí. Tchau. Tchau, tchau.